Boa noite, cheguei na sua casa, que alegria, mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos juntos, para mais um dia de live, nessa série poderosa do livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Hoje a gente vai para o terceiro capítulo e eu quero já, de antemão, te pedir desculpas, porque eu entrei bem atrasada, são 8h25, mas infelizmente a internet estava oscilando muito aqui, muito. Eu até entrei algumas vezes, ela picotou, eu fui sair e esperei em oração. E agora acho que vai, né, gente? Então, eu tô muito feliz por esse tempo que o Senhor tem nos dado. E eu tenho certeza que vai ser mais um dia, né, de aprendizado, de crescimento, de despertamento. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente tá aí, ó, firme e forte, dando continuidade a esse estudo poderoso desse livro tão necessário nesses últimos dias. Hoje é a nossa terceira live falando sobre os desafios desses últimos, como mesmo o Rick Renner fala, né? Os últimos dos últimos dias. E aí hoje nós vamos responder algumas perguntas muito importantes que o próprio Espírito Santo está falando com a gente, que é de fato o terceiro capítulo desse livro, porque Deus advertiu a igreja. Olha isso, olha que temática forte, né? Que pergunta forte. Porque o Espírito Santo inspirou Paulo a falar sobre os tempos difíceis. A gente foi bem enfático na última live, se você não assistiu, assista lá, tá aí nos stories, no feed, gravado aí. O que significa de fato, no original grego, tempos difíceis? A gente esmiuçou bem isso. E por que Deus nos deixou passagens proféticas? Será que Ele queria nos assustar? Será que Ele queria nos deixar preocupados, gente? Ou será que existe um propósito muito maior de trás dessas advertências, né? Então, antes da gente começar, eu quero que você escreva aí no chat, você que já está entrando, Pedrinho, seja muito bem-vindo. Escreve aí no chat para mim, estou pronto para ouvir o que o Espírito Santo quer me ensinar hoje? Será que eu, Vanessa, estou pronta para ser advertida pelo Espírito Santo? E aí, o que você acha? Vamos orar então para começar essa live? Senhor, muito obrigado por esse tempo poderoso, que eu tenho certeza que será um tempo de crescimento, de aprendizado. Abre os olhos, Senhor, do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz, entender, para que todos esses ensinamentos possam penetrar no nosso espírito e fazer a diferença. Guia-nos, ó Pai, nesta noite. Nós sabemos que seremos advertidos por Ti, mas isso não é para nos causar medo, mas é para nos causar despertamento para a glória de Deus. Pedro falou, estou pronto para aprender do Espírito Santo. Então ele começa o capítulo 3 fazendo uma analogia, que é a Torre de Pisa e a Igreja dos Últimos Dias. É muito legal essa tipologia que ele faz. Então o autor ele vai iniciar o capítulo falando sobre essa Torre de Pisa, né? Que fica na Itália, você sabe. Aquela torre que é meio inclinada. Então, ela se tornou uma famosa torre, né? Monumento no mundo inteiro. Porque a sua fundação ela foi, de fato, construída de forma inadequada. E aí ele vai explicando que a estrutura ela ficou inclinada. E aí, quanto mais a construção avançava, mais evidência se tinha de que existia, né, uma problemática ali naquela construção. A construção ela não estava errada apenas na aparência, mas o problema estava, deixa eu só parar aqui, na fundação. Olha que interessante. E aí, enquanto eu lia isso, o Espírito Santo ele ia me fazendo pensar, analisar sobre esse fato. Quantas pessoas nesses últimos dos últimos dias, eu vou sempre usar essa frase do Rick Renner, estamos nos últimos dos últimos dias,
Quantas pessoas nesses dos últimos dias parecem fortes por fora, mas estão inclinadas por dentro? Pensa aí. Quantos lares, gente? Quantos ministérios, sabe? Quantos cristãos, quantos filhos de Deus que estão aí sob uma fundação errada, sabe? Sempre na produção de uma estrutura instável. Por isso que Deus trouxe essa advertência para a igreja nesse 3º capítulo desse livro tão poderoso que eu vou mostrar para você de novo aqui, ó. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner. Você que ainda não tem esse livro, você precisa ter. E o capítulo de hoje, para você que entrou agora, porque Deus advertiu a igreja. Por quê? Porque ele sabia de fato que nesses últimos momentos da igreja na terra, viria sobre a igreja, né? Sobre a igreja, em cima da igreja, né? Muita pressão sobre a estrutura espiritual das pessoas. E se alguns cristãos, eles de fato não estiverem firmados em Cristo, a vida desse cristão vai começar a inclinar. Então ele vai nos advertir no livro que nós precisamos começar a assumir nosso lugar de vencedores no fim dessa era. E uma das coisas mais lindas desse capítulo, gente, é que Deus não nos chamou para sermos vítimas dos últimos dias. Ele nos chamou para sermos vencedores. E o Espírito Santo, né, ele não fez essa advertência, né, para que a igreja vivesse escondida. Ele nos alerta para que a gente possa estar verdadeiramente, atentos, sabe? Espertos para tudo que está nos rodeando nesses últimos tempos. E aí eu quero que você observe uma coisa. Eu falei isso lá no primeiro capítulo, primeira live, né? Nós não escolhemos a época em que nós nasceríamos. Claro que não, né? Mas Deus, ele escolheu. E ele sabia exatamente que nós viveríamos nesse tempo. Então, você nasceu nesse tempo, não foi à toa. Já vi muita gente falando, eu queria ter nascido na época de Jesus, eu queria ter nascido na década enfim. Mas você nasceu, de fato, nesse tempo, porque Deus quis, porque ele tinha um propósito e ele conta com você, tá? Para que você esteja engajado nesses últimos tempos, nesse propósito que ele confiou para você. E isso vai significar também que ele já disponibilizou. Ora, se você nasceu com propósito nessa época, ele também já disponibilizou uma graça especial e necessária para que você possa, eu e você, né, possamos suportar o que estamos enfrentando nesses últimos tempos. A gente sabe que os desafios são muito grandes, né? Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não fomos chamados para fugir, nós fomos chamados para permanecer firmes e sempre abundantes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai, né, mergulhando nesse capítulo, e a outra pergunta que ele faz é: por que Deus nos dá passagens proféticas? E aí já vi muita gente com medo, né, das profecias bíblicas. Eu não vou ler Apocalipse porque eu tenho medo, não entendo muito bem, aquilo ali eu tenho sonhos de noite. Mas Deus, ele jamais vai nos revelar o futuro para nos gerar medo. Ele vai nos revelar o futuro para que nós possamos estar preparados e isso gerar, de fato, uma estrutura forte por dentro. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque Deus nunca pega os seus filhos de surpresa. Lembra que eu falei isso lá na primeira live? Né? Lembra do dilúvio? Antes do dilúvio teve o quê, gente? Fala comigo. Advertência.
teve advertência, Noé falou. Durante o tempo que ele foi construindo a arca, que foram 100 anos, ele ficou advertindo aquele povo. Lembra que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, também houve advertência? Antes da queda de Jerusalém, Deus também avisou o seu povo. É ou não é? Então, eu creio que as profecias, elas são, de fato, uma demonstração do amor de Deus. Elas são um aviso, é um chamado para a gente estar esperto, é um convite para nós estarmos vigilantes, né? Por isso que nós precisamos mergulhar e estudar na palavra, mergulhar e estudar a palavra de Deus para formarmos uma boa estrutura, para formarmos uma boa uma base sólida, de novo, para a gente sustentar esses últimos dias que são maus. E aí, porque eu estou enfatizando isso, a questão de você mergulhar no conhecimento do que Deus fala a respeito das profecias. Porque quem conhece as escrituras, gente, e as profecias, né, que mergulha principalmente na parte cronológica, que elas, né, o andamento pelo qual elas vão acontecer, essa pessoa não é dominada pelo pânico, mas ela fica alerta. E aí ela acaba sendo guiada pela verdade. Amém, gente? Você está sendo alimentado até aqui? Fala comigo, você que já entrou aí. Você que entrou agora, compartilha essa live, manda para alguém, porque eu tenho certeza que essa live, esse conteúdo precisa alcançar mais vidas. Então seja portador, me ajude aí. E ele vai pontuar também nesse capítulo maravilhoso uma coisa muito importante. Nós precisamos, nesses últimos tempos, alcançar as vidas, as pessoas que estão cegas para a verdade, né? E aqui a gente tem um ponto muito importante e relevante nesse capítulo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, lembra que o Deus desse século, nós já falamos isso lá na primeira live, que o Deus desse século é Satanás. Quando Adão pecou, ele deu as chaves de autoridade para Satanás. Então, quem controla quem está no controle deste mundo é Satanás. Deus está no governo e Satanás está no controle. Então, 2 Coríntios 4:4 vai enfatizar bem isso e vai dizer que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E o autor, gente, ele vai explicar que essa cegueira não é uma cegueira física, mas ela vai afetar os pensamentos, ela vai afetar o raciocínio dessas pessoas. E, consequentemente, essa pessoa vai ter opiniões, sentimentos, formar crenças e, consequentemente, ela vai ter uma visão do mundo, de fato, deturpada. Por isso que existem, assim, muitas pessoas que ela olha para a verdade, alguém chega para ela e fala sobre a verdade, mas ela não consegue enxergar, porque ela está cega. E quando eu digo isso, não é apenas uma questão intelectual, de, deixa eu te explicar aqui o que está escrito aqui, no tal, e você não entender. Não é uma questão de intelectualidade, entenda bem isso, tá? Mas existe uma batalha espiritual acontecendo para que essa cegueira continue proliferando. E isso, gente, precisa mudar, de fato, a forma como nós olhamos para as pessoas. Porque, assim, quando alguém rejeita a verdade da palavra de Deus, a nossa reação não pode ser uma reação de raiva, não quer, de desprezo, não quer, de arrogância, não quer, problema seu, não quer saber de Jesus, problema seu. Não, a nossa reação precisa ser uma reação de compaixão. A nossa reação precisa ser uma reação de misericórdia. Senhor, alcança essa vida, repreenda essa cegueira espiritual. Porque tenho certeza que o dia que as escamas espirituais caírem, ele vai enxergar e vai dizer, por que eu não acreditei nisso antes? Entende isso? Então, esse precisa ser o nosso posicionamento, compaixão. Nós precisamos estar em oração
para que Deus abra os olhos espirituais dessas pessoas. Talvez você aí tenha um filho, né? Você tem aí um marido, uma esposa, um amigo, eu tenho meu irmão, né? Um parente, e você não entende porque meu Deus, já falei tanto da palavra para ele e não consegue enxergar. Então, Deus hoje te trouxe aqui nessa live, eu creio nisso, para lembrar você que não desista de orar. A sua oração, não desista de ligar essa pessoa ao trono, porque a sua oração está subindo. Ele está vendo o seu clamor, ele não está alheio à sua dor. E eu oro para que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, para que não nos cansemos de orar, para que as cegueiras espirituais caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. O que ele fala mais aqui para a gente aprender? Quais são as características de uma sociedade sem âncora? Ele vai afirmar que nós vivemos em uma geração sem referências. Uma geração que, de fato, perdeu totalmente o senso de direção. Olha os sinais, gente. Vai identificando aí se a gente está vivendo isso ou não está vivendo. Uma geração, gente, que mudou os valores, que pareciam assim, um tempo atrás, anos atrás, esses valores eram inegociáveis. Por quê? Porque quando Deus deixa de ser a âncora, tudo começa a se mover. Uma sociedade sem âncora. E qual é a nossa âncora? A palavra de Deus. Uma sociedade sem essa palavra, sem a verdade, sem essa âncora, ela perde a sua estabilidade. Você concorda com isso? Faz sentido o que eu estou falando? Escreve aqui nos comentários para mim. Então, ela começa, se ela não tem essa vida ancorada na palavra, ela começa a passar a chamar o quê? O certo de errado. E o errado agora é certo. Estamos vivendo isso ou não estamos vivendo, gente? Então, eu vejo uma sociedade perdida porque elas não conseguem mais possuir um padrão absoluto de verdade. Infelizmente, a verdade hoje está negociável. E eu repito, a nossa âncora, a nossa base é a palavra de Deus. Enquanto tudo muda ao nosso redor, tudo sai dos eixos, né? A verdade, ela precisa continuar firme dentro de nós. Nós precisamos continuar intactos, ancorados naquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo que passemos por perseguições. Eu creio que eu escutei essa frase de um pregador e eu creio também nisso, que a igreja começou com uma grande perseguição e ela vai terminar também com uma grande perseguição. E quando nós nos posicionamos na verdade do evangelho, nós seremos perseguidos. Bem-vindo ao clube. Mas eu creio que você que está aqui nessa live, você que entrou nessa live, você é um cristão responsável, porque você quer aprender sobre as questões dos últimos tempos para fincar o seu posicionamento, dizer, eu não negocio. Eu não vou negociar a palavra, mesmo que eu seja perseguido nesses últimos tempos. Então, o que a gente pode perceber também que Rick Renner vai pontuar como sinal desses últimos dias? A supremacia do eu no fim dessa era. Então, ele vai dizer que talvez esse seja, assim, o maior problema dos últimos tempos. A cultura atual, gente, ele vai sempre trazendo para esse lado, né? Faça a sua vontade, viva para você, você é o centro, seu corpo, suas regras. Faça o que você tem vontade. A força do desejo, a força do querer. Tem novelas, né, com esse nome, olha só, bem sugestivos. A força do querer, deu vontade, você faz. Mas o evangelho, gente, ele vai nos ensinar exatamente o contrário. Jesus, ele disse, tome a sua cruz. Claro que existiu uma cruz que Jesus já carregou. Não estou falando dessa cruz. Mas existe um preço a pagar nesse tempo, nessa era.
E ele fala, qual é o preço que a gente vai pagar? É negar a nós mesmos. Negar as nossas vontades, sabe? E falar, Senhor, o que tu queres para mim? Não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Mas quando a gente coloca os olhos em Deus e ama o Senhor acima de todas as coisas, você vai, de fato, olhar para a sua vontade e falar, isso não adora ao Senhor. Isso não, eu não demonstro amor ao Senhor tendo esse tipo de comportamento. E você entrega no altar de Deus aquele posicionamento e fala, Senhor, faça como tu queres. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero tomar a minha cruz, sacrificar a minha carne e seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Então, o reino de Deus, gente, ele nunca foi construído em torno do eu, mas ele foi construído em torno de Cristo. E aí, quando o eu ocupa o trono, a obediência desaparece. Olha as consequências do egocentrismo, né? A gente vê essa sociedade muito egocêntrica. E aí, quando esse lugar não é mais, a centralidade não é mais Cristo, consequências catastróficas vão acontecer, né? A pessoa perde a sua humildade, a pessoa perde o senso de obediência, né? A pessoa deixa, de fato, de lado a centralidade que é Cristo e se coloca ali. Então, as consequências são as piores. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Tudo isso que eu estou pontuando, a gente precisa fazer uma autoanálise para se livrar de todos essas questões que têm se levantado. Por isso que a temática de hoje é uma advertência para a igreja. Nós precisamos fazer uma autoanálise, porque muitas vezes o diabo, gente, ele age sorrateiramente, ele vai entrando pelas beiradas. Quando você vai perceber, você já está tendo um tipo de comportamento que não condiz com a palavra. Por isso que eu sempre falo aqui, a renovação mental é algo crucial para a igreja nesses últimos tempos. Para nós não deixarmos os fatores dessa era maligna, sabe, penetrarem em nós. Mas nós precisamos ser impermeáveis a essas influências satânicas. E aí eu preciso fazer algumas perguntas para mim, é o que ele fala, né? O meu amor, o amor que eu tenho, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, será que ele está mal direcionado? Porque ele diz, né? O problema não é amar, o problema é amar as coisas erradas. Então, quando o amor próprio, ele se torna exagerado, exacerbado, tudo começa a gerar em torno da própria pessoa. Então, os relacionamentos, por exemplo, eles deixam de ser sobre servir, passam a ser sobre receber. Faz sentido? A fé, ela deixa de ser sobre Deus, passa a ser sobre satisfação pessoal. É ou não é? É muito forte isso. Mas a gente precisa fazer essa autoanálise. E aos poucos, se a gente não vigiar, o coração, ele vai se afastando do propósito eterno. Então, uma pergunta importante que ele faz é: quem está no centro da minha vida de fato? Jesus ou eu mesmo? Outro ponto que ele vai trazer é dinheiro mal direcionado. O dinheiro não é o problema, viu, gente? O problema é quando o dinheiro ele vai ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Ou seja, eu vou tirar Deus daquele trono e colocar o dinheiro. E aí, quando a confiança deixa de estar em Deus e passa a estar nos meus recursos, quando a identidade deixa de estar em Cristo e passa a estar naquilo que eu preciso conquistar, aí o negócio tá pegando, né? Ele diz assim no livro, quando a segurança deixa de estar nas promessas e passa a estar na conta bancária. Então, ele diz que os últimos dias
vão revelar onde realmente estão os corações das pessoas. Porque é onde você investe o seu dinheiro, preste atenção nisso, ali está o seu coração. Fica aí a dica para a gente pensar. Onde a gente tem direcionado a nossa verba? Onde a gente tem, de fato, né, investido naquilo que a gente tem recebido do Senhor, porque tudo que a gente tem é do Senhor. Aonde a gente direciona nosso dinheiro, ali está o nosso coração. Outro ponto importante que ele fala é sobre o altar do eu, muito parecido com o segundo tópico, sobre o egocentrismo. E aí ele fala que a gente chegou no coração da mensagem. O maior ídolo dos últimos dias não é uma imagem. Ele fala que é o eu. O altar do eu, ele é construído quando a minha vontade, meu Deus do céu, isso é muito forte. Quando a minha vontade vale mais do que a vontade de Deus. Quando minha opinião vale mais do que a palavra de Deus. Quando o meu conforto vale mais que a obediência. Meu Deus do céu. Mas hoje, eu creio que o Espírito Santo está chamando a mim e a você, a igreja dele, o corpo de Cristo, de volta. De volta a quê, Vanessa? De volta ao primeiro amor. De volta à dependência do Espírito Santo. De volta, de fato, à rendição. De volta a um lugar onde Cristo é o centro, onde a minha dependência é de fato o Espírito Santo. Sem ele eu não ando, nem respiro, nem acordo de manhã. Tudo que eu tenho vem dele, é para ele, por meio dele. Nós precisamos voltar a esse lugar de dependência, sabe? E aí nós voltamos, ele termina o capítulo voltando à Torre de Pisa. A inclinação, ela começou aonde? Na fundação. E Deus está advertindo a sua igreja desses últimos tempos que nós precisamos fortalecer a nossa, completa a frase, fundação. Nós precisamos fortalecer as nossas bases. Por quê? Porque os dias são maus, os dias são difíceis e nós precisamos estar saudáveis mentalmente para suportar o que a gente tem visto por aí. De novo, se a gente não decide renovar nossa mentalidade todos os dias com o que é pão, o diabo vem massacrando nossos pensamentos com sugestões. É assim que ele trabalha. Ele não está brincando de ser diabo nesses últimos dias. Eu tenho passado, gente, sabe, muito nesses últimos dias por essa tentativa do diabo em trabalhar com sugestões na minha mente. Eu sempre digo aqui, você precisa ter sempre uma resposta para ele. Não dá para ficar calado, porque ele vem, massacrando a tua mentalidade. Que você é isso, que você é aquilo, que você tem isso, que você tem aquilo. Nós precisamos nos levantar, estarmos cheios da palavra, nos levantarmos e nos posicionarmos em autoridade, uma autoridade que você já recebeu em Cristo Jesus, que você não vai receber se você já é filho de Deus, já confessou Jesus como seu Salvador, você é igreja. E Deus te chama a esse lugar de autoridade, de renovação mental, para que nós possamos estar firmes na palavra, firmados, enraigados e estruturados, para que nós possamos viver preparados. E para vivermos preparados nesses últimos dias, nós precisamos embasar a nossa vida na palavra, estarmos cheios do Espírito Santo, com os olhos espirituais, gente, abertos e prontos para ajudar, para ser âncora de fato para aqueles que estão sendo enganados, para aquelas pessoas que estão cegas e feridas por essa geração. Então, a advertência que o Espírito Santo nos traz hoje, creio que você entendeu o que ele quis sinalizar para mim e para você. A advertência não é um sinal de rejeição. Porque quando a gente olha essa palavra advertência, a gente pensa logo no negativo. Não, mas Deus, se ele nos chama a atenção, é porque ele nos ama. Ele nos corrige porque ele nos ama. E ele não quer que nós continuemos fazendo coisas nesses últimos tempos que não agrade ao Espírito Santo, mas que nós possamos nos voltar para a sua admoestação, sabe? E para que nós possamos ser usados nesse tempo.
É isso que eu quero que você entenda. Você nasceu nesse tempo, não foi à toa. Então, conserte, Vanessa, conserte tudo que precisa consertar, esteja livre, para que você possa, de fato, ser usado no propósito pelo qual você nasceu nessa última geração. Então, se ele nos chama a atenção nessa noite, é a maior prova do amor dele por nós. É porque ele está nos preparando para nós permanecermos de pé nesses últimos dias. Amém, gente? Amém? Fala comigo aqui. Você foi alimentado nessa noite? Teve os olhos do seu entendimento aberto? Os meus foram com certeza. Com certeza. Eu vou precisar, andar mais alerta nesses últimos tempos. Porque Jesus está às portas. E Ele conta comigo e com você. E para que nós possamos estar prontos e preparados, nós precisamos alimentar a nossa mentalidade todo dia. Eu falo sempre isso, aquilo que é pão. Sabe? Prioridade. O Senhor é a primazia da nossa vida. Sabe? Como é que eu posso dizer? Práticas devocionais precisam permear os nossos dias. Nós não podemos mais negociar as práticas devocionais. Nos alimentar da palavra de Deus para renovarmos a nossa mentalidade, nos enchermos da palavra, porque consequentemente quando nós nos enchemos da palavra, a nossa boca vai falar exatamente o que a palavra de Deus diz. E é isso que vai nos estruturar, base sólida. Precisamos de base sólida nesses últimos tempos. E o que vai nos fortalecer é a palavra de Deus, porque quando vier o combate, você vai ter o que falar, da sua boca vai sair somente a palavra. E a sua mente vai estar renovada. Então, só assim que nós vamos sobreviver, que nós vamos conseguir sobreviver nesses últimos dias. Faz sentido? Fez sentido o que eu falei nessa live? Fala comigo aqui. Amém, gente? Fez sentido? Genilda tá aqui, a Ana, amém, amém. Sejam todos bem-vindos. A Guacira tá aqui, Marlene, meu esposo tá aqui. Muita gente entrou, que bom, viu, gente? Deus é bom. Compartilha essa live com alguém, mande para alguém. Mas eu creio que foi um despertar, né, para as nossas vidas hoje, aquilo que o Espírito Santo comunicou para mim, para você. E aí eu quero orar antes de nós terminarmos essa live, para que o Senhor venha nos fortalecer, de fato, nesse tempo, nesses últimos dos últimos dias. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o teu amor, ele nos adverte. Ele nos chama para perto, de fato. Ele nos prepara e ele nos fortalece. Obrigada por abrir os nossos olhos espirituais nessa noite. Obrigada por fortalecer a nossa fé. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha nos ajudar a permanecer firmes, Senhor, constantes, estáveis na Tua palavra. Que não sejamos em nenhum momento, Senhor, influenciados pela cultura desse século caído, não, Senhor, mas que nós possamos ser transformados pela vontade soberana da Tua palavra. Derruba todo o altar do eu, Senhor, dentro de nós. Se porventura existe ainda um resquício, Senhor, de egocentrismo dentro de mim, que em nome de Jesus isso possa sair de fato e Cristo seja o centro de fato da minha vida. Ocupa, Senhor, ocupa o centro do meu coração. Ocupa, Senhor, o centro dos nossos corações. E que o Senhor venha nos usar poderosamente para que nós possamos alcançar vidas, Senhor, que estão cegas, ó Pai. Aquelas que estão, caminhando para o inferno, Senhor. Que nós possamos ser usados para que essas pessoas possam mudar a rota, Pai. E a cegueira espiritual possa cair. Usa-nos, Senhor, nesse tempo. Nós contamos contigo, Espírito Santo. Obrigada, obrigada por essas admoestações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado na prática da palavra, viu? Um beijo para você que ficou comigo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima live.